Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto.
o meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Bom dia, povo querido, povo amado, um excelente domingo para todos vocês, a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor traga paz e prosperidade, levante aí as suas mãos, desde já. Que o Senhor traga paz e prosperidade,
que Ele faça resplandecer a luz no teu rosto, trazendo para você, para toda a tua casa, para toda a tua família, a paz, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Se você crê, diga: eu creio, eu tomo posse, e que assim seja em nome de Jesus. Povo querido, povo amado, começamos agora o nosso culto de celebração. A quem vamos celebrar, pastor? A quem vamos colocar no centro de tudo? O Senhor Jesus Cristo. Até porque o culto de celebração é um culto a Deus, é um culto ao Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você terá uma experiência com Deus nessa manhã de domingo. Bom, prepare-se agora para que você, nesse momento, participe do culto do início até o final. Até porque, para que nós possamos ter uma experiência verdadeira, introspectiva na palavra de Deus, é necessário que você cumpra exatamente aquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque você começa o culto apresentando a sua vida a Deus. No decorrer do culto, nós apresentamos a nossa vida, os nossos propósitos e também a nossa atenção para que nós possamos entender qual é a santa e gloriosa vontade de Deus nas nossas vidas por meio da palavra dele. Amém? E claro, nós vamos buscar, nós vamos louvar, nós vamos adorar, nós vamos colocar Deus em primeiro lugar e eu tenho certeza que você terá uma experiência maravilhosa com Deus. Bom, nesse início eu vou pedir para você ficar em pé aí na sua casa. A sua casa se torna o altar de Deus. A sua casa é o lugar onde você colocará a sua vida nas mãos de Deus. E nesse exato momento, preste atenção no que eu vou lhe dizer, nesse exato momento, eu peço para você já compartilhar com as pessoas o link desse culto. Já são 9 horas um quebradinho já, né? Já se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito e deixa sempre o seu gostei. Essa mensagem positiva para o YouTube, para que ele venha sempre mandar para mais pessoas, tá certo? Vamos aproveitar esse momento, aproveitar esse início de culto para fazermos a primeira oração, para colocarmos Deus em primeiro lugar e vamos falar com Ele. Então, nesse momento, aí em pé na sua casa, se possível, levante as suas mãos ao céu e vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, fechando os nossos olhos. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, através desse culto nós honramos e celebramos ao Senhor. Domingo é o dia que nós separamos para celebrar ao Senhor, meu Pai, o Senhor no centro de tudo. Na realidade, fazemos isso todos os dias da nossa vida, mas domingo é um dia especial. Domingo é um dia que nós sabemos que foi o dia da ressurreição, o dia da vida, do dia, meu Pai, que nós celebramos a Tua ressurreição, principalmente porque existem pessoas que precisam ressuscitar espiritualmente, emocionalmente, e é por isso que nós celebramos a Ti. O Senhor, meu Pai, está no centro de tudo a partir de agora. E eu tenho certeza que o Senhor realizará uma transformação dentro de cada um de nós. Então que venhamos ter essa comunhão pura, verdadeira, única e sincera contigo. Então honra a vida de cada uma dessas pessoas presentes aqui nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, fale com Deus aí agora. Apresente a sua vida a Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. A partir desse momento que você entrega o seu coração, entrega a sua vida, entrega a sua alma, entrega os seus pensamentos, entrega tudo para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Então, nesse momento, meu amigo, minha amiga, você falando com Deus, aproveite também para honrar a Deus nessa canção. Se você souber a letra dessa canção, dessa música, você vai cantar a Deus e você vai fazer uma oração como se fosse cantando e orando, orando e cantando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos ao céu. Perto quero estar. Cante assim para Ele, junto aos seus pés. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há
que me render e te adorar. Cante para ele. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Se comparado Ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Cante com alegria assim, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Fale para Deus assim, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Com as suas mãos erguidas ao céu e o rosto também. Perto quero estar. Louve a Ele nessa manhã de domingo maravilhosa, junto aos seus pés. Pois prazer maior não há Que me render e te adorar. Que me render e te adorar. tudo que há em mim. Quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Cante com fé assim, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias. Cante para Ele, adorarei. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nesse momento, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor Jesus. Através dessa oração, começamos esse culto de celebração, esse culto de domingo, que colocamos o Senhor à frente e no centro de tudo. Meu Pai, o Evangelho é sobre a redenção que o Senhor nos traz, sobre a vida que o Senhor transforma no nosso interior, no nosso íntimo. E é por isso que nós vamos pregar o Teu Evangelho nessa manhã. Nós vamos ensinar as pessoas que conosco estão para realizarem exatamente a Tua vontade, o Teu querer. Meu amigo, minha amiga, que o Espírito de Deus venha te fortalecer, te avivar e transformar a tua vida. Você que crê e toma posse disso desde já, diga amém e graças a Deus, amém. Abra os seus olhos, por favor. Olha, antes de você sentar, eu gostaria de pedir uma gentileza que somente você pode fazer. Somente uma comunidade poderosa e forte pode fazer. Até porque hoje somos poucas pessoas, digamos assim, comparado a milhares e milhões de pessoas que precisam ainda conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: nós somos poucos comparados a essas pessoas, a milhares de pessoas que ainda não o conhecem.
mas através de nós alcançaremos milhares, milhões de pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte: se você, nesse momento, clicar aqui no botãozinho de compartilhar e mandar pelo menos para 10 pessoas, olha só, 10 pessoas, 10. Será que você tem 10 pessoas nos seus contatos de WhatsApp aí agora? Será que o grupo que você está inserido do WhatsApp, se tem algum grupo que você está inserido, será que tem 10 pessoas? Será que você compartilhando esse link fica muito difícil, muito pesado para você? Eu acredito que não. Então, aqui no botãozinho de compartilhar, manda para um máximo de pessoas, pelo menos 10 pessoas. Olha que interessante. Se apenas uma pessoa dessas 10 que você compartilhar o link desse culto que está acontecendo agora, se pelo menos uma pessoa entrar no culto, ouvir a palavra, entregar a sua vida a Jesus Cristo, o nosso trabalho e também o seu de transbordar na vida das pessoas, com certeza vai ter sido muito bem feito, muito relevante. É por isso que eu quero que você nos ajude a transbordar na vida das pessoas. Amém? Então, rapidamente, antes de você sentar mesmo, faça isso agora. Clica aqui no botãozinho de compartilhar, dispara esse link e podem sentar, por gentileza, que nós vamos começar agora ao momento da pregação, ao momento que muitos conhecem como sermão, né? Sermão, pregação. Na realidade, a pregação e o sermão estão ligados um ao outro e, na realidade, é nós pregarmos a Bíblia de maneira expositiva, mostrar exatamente, ler e mostrar exatamente a interpretação de cada texto e trazer para a nossa vida nos dias de hoje e o que podemos aplicar com tudo isso, tá certo? Então, compartilhou, senta por gentileza. Se você está assistindo na sua televisão, pega o teu celular, compartilha rapidinho. Se você está assistindo pelo celular, compartilha rapidinho e volta aqui no culto que nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto, tá bom? Se você está com a sua Bíblia, pega ela aí e vamos abrir no livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia. Vamos lá, minha gente. É o 6º livro da Bíblia, o livro de Josué. Capítulo 24. Rapidinho. Rapidinho a gente consegue entrar em concordância aqui. Capítulo 24 de Josué. Você pode entrar aí, abrir a sua Bíblia. Primeiro livro é Gênesis, depois vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Bom, eu vou colocar primeiro, antes de nós lermos, vou colocar primeiro em tela cheia. Se você quiser anotar, fica à vontade. Pastor, eu tenho uma caneta e um papel aqui, eu quero anotar, eu quero deixar tudo anotadinho, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado. E eu recomendo que você faça isso, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas guardam, pelo menos, informações no seu cérebro, escrevendo, não apenas ouvindo. Quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas essa palavra, além de muitas pessoas esquecerem, ela tem que ficar relembrando, puxando, peraí, o que foi falado? Você não vai conseguir lembrar 100% das palavras que eu disse aqui, é ou não é? Mas quando você escreve, além de fixar melhor na sua memória, você pode ler novamente aquilo que você escreveu, tá bom? E, claro, praticando, aprende muito mais rápido. Capítulo 24 de Josué, o tema está aí na sua tela. Vamos ler? Esse é o tema da pregação de hoje. Por que algumas pessoas nunca mudam de vida? Vou repetir, está aí na sua tela. Por que algumas pessoas nunca mudam de vida? Olha aqui para mim, por gentileza, antes de lermos aqui. Para você entender de maneira bem clara, algumas pessoas, na realidade, poderíamos até colocar, porque a maioria das pessoas nunca mudam de vida. Isso é inserido num contexto geral. A mudança de vida, ela acontece de dentro para fora. Você nada mais é do que é dentro. Aquilo que está dentro, uma hora ou outra, vem para fora.
Vamos dar um exemplo simples para você entender? Quando você está triste, naturalmente quem te conhece vê no seu semblante a tristeza, a preocupação, é ou não é? Agora, quando você está feliz, radiante, dentro de você existe uma felicidade imensa, tamanha, por alguma coisa que está acontecendo na sua vida, você está alegre, quem olha para os seus olhos já, não precisa nem olhar para o sorriso. Quem olha no seu semblante sabe que você está alegre, você está feliz. Então, naturalmente, dentro de nós, aquilo que está dentro, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, vem para fora. Então, a transformação e a mudança de vida acontece primeiro de dentro para fora. Acontece também na vida financeira, acontece também na saúde, acontece também na vida espiritual, na vida emocional. Você sabia que existem pessoas dependentes emocionalmente de outras? Tem mulher, por exemplo, que ela não consegue ficar sozinha. Se ela termina um relacionamento hoje, na próxima semana ela já tem que estar com alguém, porque ela se sente sozinha, ela se sente menosprezada, ela se sente maltratada, machucada, então ela precisa de uma âncora emocional. Ela necessita de uma âncora emocional. É por isso que você que está aqui agora, nos assistindo, participando desse culto, tem que entender que a sua fé e a sua vida com Deus, ela precisa estar acima de tudo, porque quando o seu espiritual está forte, isso leva para o emocional, o lado do coração, isso leva para a saúde, isso leva para todas as áreas da sua vida, porque você começa a ter uma visão da vida completamente diferente. Você vê que existem coisas que no passado agradavam a tua carne, hoje não agradam mais. Por quê? Porque você aprendeu a ter um relacionamento com Deus. E você começou a ver que muitas coisas desse mundo são vaidade. Assim como o status social, assim como a dependência emocional de outras pessoas, você estar bem com outras pessoas. Primeiro você tem que estar bem com Deus. Quando você está bem com Deus e muito bem definido com Deus, as outras coisas são normais. Você para de dar importância a pessoas que não devem, a pessoas que você não precisa dar importância. Compreendeu? Então vamos lá. Por que algumas pessoas nunca mudam de vida? Primeiro, nós vamos ler aqui na Bíblia e depois eu venho trazendo algumas coisas para você acompanhar. No capítulo 24 de Josué, no capítulo 24, versículo 14 em diante, nós vamos ler o que está escrito aqui, ó. Agora, pois, temei ao Senhor. Isso Josué falando, no dia da renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No versículo 16 ele diz assim, ó, então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho, em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então, para você entender o contexto da história aqui, presta atenção. Preste atenção. Aqui, o povo, olha só, o povo já havia conquistado a terra prometida pela liderança de Josué. Preste atenção no contexto. O povo já havia conquistado. O povo estava unido, o povo estava entregue a Deus, mas sempre existia no meio do povo aqueles tipos de pessoas que viviam cocheando entre dois pensamentos. Sempre existia. Assim como sempre existirá. Como assim cocheando, pastor? Aqueles que ora queriam ser de Deus, ora queriam servir a outros deuses. Por quê? Porque Deus,
até os dias de hoje, Deus não existe uma forma física. Deus não existe uma estátua que o represente. A exemplo disso que o povo de Israel, no passado, quando eles saíram da servidão e da escravidão do Egito, chegaram ao pé do Monte Sinai, e quando Moisés sobe ao Monte Sinai para falar com Deus e Deus dar ali a Moisés as tábuas da lei, o povo começou a ficar incomodado, porque só quem falava com Deus era Moisés, e Moisés era o porta-voz de Deus para o povo. Então o povo estava sem direção. Então o povo, peraí, então vamos fazer um bezerro de ouro e adorar como se fosse o Deus que nos tirou da servidão. Ou seja, o povo sem direção, o povo sem uma direção clara de Deus, fica perdido. Então começa no meio do povo aqueles tipos de pensamentos. Ah, mas a gente poderia fazer isso, a gente poderia fazer aquilo. Nós poderíamos servir a outros deuses, nós poderíamos dar um rosto para esse Deus, uma vez que esse Deus é invisível. Uma vez que o Deus Todo-Poderoso é invisível, nós não vemos. Então a gente podia dar um rosto para a gente se relacionar com Ele. O povo não entendia que o relacionamento com Deus não dependia de físico, mas sim espírito, mas sim oração, mas sim entrega, obediência, devoção. Então sempre, preste atenção, o povo estava em êxtase, porque o povo havia conquistado a terra prometida. E Deus deu ali a Josué a ordem de dividir as terras para as tribos de Israel. O povo já estava bem sucedido. Mas interessante, presta atenção no que eu vou lhe dizer, interessante que em toda a história do povo de Deus, existia a época que o povo estava unido, que o povo estava entregue, o povo estava perto de Deus. Quando acontecia algum problema, quando um ou outro, como eu costumo dizer, quando alguma erva daninha ia no meio, causando discórdia, dissensão e divisão, quando acontecia esse tipo de coisa, quando acontecia algum pensamento intrusivo, alguém falava alguma coisa, alguém dava ouvido, opa, começou a divisão. Então Josué, quando reuniu o povo, na renovação da aliança, o que ele fez? Olha, vocês têm que decidir, escolha hoje. A mesma coisa que eu falo para você, povo querido, povo amado. Escolha hoje a quem você vai servir. Se a Deus ou a outros deuses. Na época, os deuses de pau, de gesso, de pedra. Escolha a quem você vai servir. Se você vai servir a Deus ou se você vai servir os interesses desse mundo. Se você vai colocar alguém acima de Deus, porque Deus, entenda uma coisa, minha gente, o bem mais precioso que eu creio que você tem nessa terra é a sua família, né? Marido, esposa, filho, são as pessoas que você ama, correto? Nada está acima. Você poderia pagar o maior recurso para salvar um filho seu. Se o seu filho precisar de uma cirurgia e essa cirurgia depende da vida dele, você vai fazer de tudo para poder pagar essa cirurgia para que ele venha a ser salvo, correto? Pois bem, mas só que acima da nossa família, acima das pessoas que mais amamos, precisa estar Deus. E há pessoas que colocam a família acima de Deus, a carreira profissional acima de Deus. As pessoas colocam o dinheiro acima de Deus. Isso é o que mais nós enxergamos, o que mais nós vemos no dia a dia. As pessoas colocam o dinheiro acima de Deus, os próprios interesses, passam por cima de valores, passam por cima de princípios, mentem, roubam, traem. Está compreendendo? Então, escolha hoje a quem você vai servir, mas tem um detalhe. Falar de boca é muito fácil. Falar que serve a Deus, ou faz parte de uma religião, ou se é cristão ou não. Hoje, o que mais nós enxergamos, o que mais nós vemos em redes sociais, você entra num perfil ali, vamos dar um exemplo do Instagram. Você entra num perfil de uma pessoa ali, a primeira coisa que a pessoa faz questão de colocar, cristão. Mas isso muda o quê? A título de informação. Isso muda nada. Isso não muda nada.
E há quem entre ali e vê, fulano é cristão. Fulano é cristão. Então ele é um santo. Na maioria das vezes, ser cristão nos dias de hoje vira moda. Mas a pergunta é, você é uma pessoa que vai decidir hoje servir a Deus ou não? Sabe por quê? Qual é o tema que nós acabamos de falar? Por que algumas pessoas nunca mudam de vida? Porque começam do fim e querem vir para o começo. Está escrito, buscai primeiramente, guarda isso, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. A maioria das pessoas faz ao contrário, por isso que nunca muda de vida. Elas vão nas coisas acrescentadas primeiro, depois vai buscar a Deus. Depois vai colocar Deus em primeiro lugar. Então, quando nós lemos aqui, ele fala assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se vocês não querem, escolha hoje a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo responde, não, longe de nós abandonarmos o Senhor. Mas só que muitas pessoas, se você continuar lendo aqui os próximos capítulos, muitas pessoas deixaram de servir ao Senhor. Muitas pessoas abandonaram ao Senhor. Serviram seus próprios interesses, serviram as suas próprias ideias, os seus próprios ideais, seguiram o seu caminho sem Deus. Ou seja, é por isso que eu estou falando. Muitas pessoas, elas na teoria servem a Deus, mas na prática não servem. Então nós vamos falar aqui sobre 4 coisas, e eu quero que você anote porque eu vou colocar aqui na tela. 4 coisas por que as pessoas nunca mudam de vida, baseado naquilo que nós acabamos de ler. Primeiro, coloque em tela cheia, por gentileza. Primeiro, porque tomam decisões baseadas nas emoções. Vou repetir, tomam decisões baseadas nas emoções. Como assim, pastor? Com certeza, presta atenção, vamos para a história, para o contexto bíblico que nós estamos pregando aqui, expondo aqui. Por que baseadas em emoções? Porque você já ouviu aquele ditado de Maria vai com as outras? Um influencia o outro e existem pessoas que começam a tomar decisões baseadas em emoções. Vamos dar um exemplo daquilo que nós acabamos de dizer. Acabamos de falar sobre aqueles que fizeram um bezerro de ouro no pé do Monte Sinai. Com certeza tinha pessoas naquele momento que discordavam. Mas quando começaram a fazer o bezerro de ouro, começaram a adorar. Ou seja, emoção pura. Aquele bezerro de ouro foi feito por mãos humanas. Que poder tinha aquele bezerro de ouro? Nenhum. Mas as pessoas começaram a adorá-lo. Assim como nos dias de hoje as pessoas adoram um pedaço de gesso, um pedaço de metal, uma imagem que se coloca dentro de uma carteira. Adoram, pedem, buscam. Aí eu pergunto para você, qual é o sentido de eu adorar alguma coisa que foi feita pela mão humana? Não existe lógica. Vamos pensar com a lógica agora, com a racionalidade. Não pense em alguma coisa filosófica nesse momento. Pense com a sua racionalidade. Você pensa, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que pensa. A palavra de Deus, ela sempre nos traz um pensamento. Agora, vamos para o segundo? Coloca na tela cheia, por gentileza. Vamos para o segundo? O segundo é esse aí que aparece no seu vídeo. Tomam decisões com base nas opiniões dos outros. Por que algumas pessoas nunca mudam de vida? Olha aqui para mim. Porque tomam decisões. E decisões, pessoal, emoções, guarda isso que eu vou lhe dizer. Emoções são passageiras. Decisões são permanentes. Há quem tomou uma decisão no calor da emoção ou no calor de uma opinião de outras pessoas e teve que lidar com o resto da vida com essa decisão que tomou.
Eu lembro, na vizinhança onde eu morava, quando eu tinha mais ou menos de 10 a 12 anos, eu lembro de uma moça que ela namorava um rapaz mais velho, e todo mundo comentava lá na vizinhança, falava assim, olha, essa moça namora esse rapaz mais velho porque ele tem uma moto. Nossa, anda de moto para cima e para baixo, anda de moto para cima e para baixo, tudo bem. Aconteceu que em um determinado momento, em um determinado dia, esse rapaz sofre um acidente com ela na garupa. O rapaz teve alguns machucados ali, caiu, ralou, ficou ali à frente, né, na frente, e atrás a moça foi jogada para cima de um portão. Ela ficou paraplégica. Ou seja, ela tomou uma decisão, ou na emoção, porque o rapaz, isso e aquilo, porque ele é mais velho, porque ele tem uma moto, eu gosto de sair para cima e para baixo, ou porque na opinião dos outros, aquele era um bom relacionamento que ela tinha que ter. Qual que foi a conclusão disso tudo? O rapaz largou ela. Ou seja, ficou sem o rapaz, ficou sem a moto para passeio e ainda ficou paraplégica. Decisões que ficaram permanentes. Até hoje, se ela está viva, faz anos que eu não a vejo, até hoje, ela colhe frutos por conta de uma decisão. Se foi na emoção ou se foi na opinião dos outros. Está compreendendo? A terceira, e não menos importante, porque tem ainda a última, a quarta, a terceira, como está aí no seu vídeo, por que algumas pessoas nunca mudam de vida? Porque são indecisas. Ou seja, aqueles que pensam, ou não pensam em coisa alguma e nunca tomam uma decisão. Para você servir a Deus, você vai precisar tomar uma decisão. Entenda uma coisa, você não vai servir a Deus e não vai ser de Deus, não vai ser um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, se você esconder a sua fé mediante outras pessoas. Não, eu vou começar a participar dos cultos, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a ter um relacionamento com Deus, mas eu não vou contar para ninguém. Não vou falar para ninguém, não vou assumir porque não quero ser perseguido, não quero ser motivo de chacota, não quero que me chamem de crentinho, não quero que me chamem de certinho, eu não quero ter rótulos, apelidos, não quero que ninguém fale nada. Pois bem, aquele que não assume, Jesus disse, aquele que não tiver coragem de me assumir, eu não o assumirei diante de meu Pai. Vai ser difícil. Existem pessoas indecisas. Existem pessoas que nunca tomam uma decisão em nada da vida. É por isso que a vida não avança. E o quarto e último, para você anotar aí, se você quiser, porque algumas pessoas nunca mudam de vida. Esse aqui, eu acredito ser o mais importante. Sabe por quê? Esse aqui vai pegar muita gente, bem no calcanhar de Aquiles. Porque muitas pessoas querem que Deus faça a sua parte. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Essa é a quarta e mais importante ainda. Enquanto você ficar esperando que Deus faça a sua parte para mudar a sua vida, Ele não vai fazer. A parte dele é garantida. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo? Quantas pessoas, preste atenção no que eu vou lhe dizer, quantas pessoas por dia, nos pedem oração, ajuda, não só a mim, mas a outros homens de Deus que fazem o trabalho de Deus, de orar pelas pessoas, de honrar a Deus ensinando a palavra. O que eu quero dizer, preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque tem pessoas que só ouvem aquilo que lhe agrada e só pegam a parte que é benefício para si próprio. Presta atenção. A minha obrigação aqui, não é que alguém está me obrigando, eu tenho um chefe, um patrão que está me obrigando a fazer isso. Não. Mas a minha obrigação, porque eu fiz um voto com Deus, porque eu entreguei a minha vida a Deus e me dispus nos últimos 18 anos pregar a sua palavra, a minha obrigação é orar pela tua vida. A minha obrigação é quando você me mandar uma mensagem,
quando você mandar uma mensagem falando aquilo que está acontecendo na tua vida, é te orientar, é te ajudar, é orar por você, é orar pela tua família, é orar pelo teu filho, é orar pelo teu marido, é orar pelo teu irmão. Essa é a minha obrigação. Mas você sabia que existem pessoas que usam isso como muleta? Como assim, pastor? Pastor, olha, está acontecendo isso e isso na minha vida. Vai orando por mim aí. Aí quando não acontece absolutamente nada na vida dela, ela fala assim, pô pastor, mas o senhor não orou? Você não orou pela minha vida, pastor? Pastor, você não pediu a Deus pela minha vida? Mas peraí, você está transferindo a luta que também é sua para mim? A minha obrigação é orar por você e te orientar o que fazer. Porque você aí na sua casa, no seu dia a dia, eu não estou com você 24 horas. Eu não estou com você no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, eu não estou. Então você precisa aprender a fazer a sua parte. Tem pessoas, você não tem ideia, tem pessoas que entram em contato com a gente, falando assim, pastor, vai orando por mim aí, hein? Vai orando. Eu vou orar. Eu não vou deixar de orar. Eu nunca vou te distratar se você pedir oração. Nunca. Mas lembre-se, quando nós chamamos as pessoas para estarem conosco 6 da manhã todo dia e 6 horas da tarde todo dia, significa que nós vamos orar juntos. Eu vou orar com você, não por você. Tem uma diferença. Eu não vou estar aqui orando, Senhor, abençoa a Maria, o André, o João, o seu Francisco. Olha, Senhor, toca na casa dele, protege, guarda, livra de todo mal. Não, eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Eu vou te ensinar o que fazer e vou pegar na sua mão. Nós vamos até o fim juntos, mas eu vou orar por você, com você. Vou orar por você todos os dias, nas minhas orações. Mas eu quero que você ore comigo. Eu vou orar com você. Aí, você fazendo a tua parte, Deus faz a dele. Por isso que muitas pessoas não mudam de vida. Ah, eu passei numa igreja lá em um dia, tal lugar, o pastor falou que ia orar por mim, mas não aconteceu nada. Mas você fez o quê? Qual foi a sua parte feita? O pastor, o presbítero, o diácono, o bispo, seja lá quem for, o ancião da igreja, ele pode orar pela tua vida, pedir ao Pai por você, mas você tem que fazer a tua parte. O problema que você está vivendo é o problema que você está enfrentando. Cada ser humano tem um problema, tem um desafio, tem um gigante para derrubar. Você tem que aprender a usar a tua fé. É isso que eu quero que você aprenda. Aprenda a usar a tua fé. Aprenda a usar o que Deus te ensina. Aprenda a valores verdadeiros que você aprendeu aqui por meio da palavra de Deus. Amém, povo de Deus? Então lembre-se disso. Qual é a minha parte, pastor? Participar do culto. Tem gente que quer entrar no culto no começo, faz uma oração, quer ir tomar um café da manhã, deixar rolando, não está nem ouvindo, não está nem prestando atenção na pregação e quer que Deus venha mudar de vida? Venha mudar a sua vida? Não. Deus não é um garçom que você está sentado comendo. Opa, aqui uma bênção. Opa, Senhor, muda essa história na minha vida. Nada disso. Ele é o Senhor. Nós devemos honrar a Ele. O culto chama culto de celebração porque é celebrando Jesus Cristo, não a nossa vida. É por isso que muitas pessoas não mudam de vida, porque deixam de colocar Deus no centro. O Evangelho é sobre Jesus, não é sobre nós. Não é sobre o ser humano. É sobre o Senhor Jesus que nos traz a redenção por meio de graça, pela graça e por meio da fé. Pela graça. Não é nem pela nossa capacidade. Não é pelas nossas obras. Ah, porque eu sou uma pessoa boa. Nada disso. Pastor, eu não faço mal para ninguém. Já teria que ser o comum. Não faço mal para ninguém, não pego aquilo que é de ninguém, não minto, não roubo, não faço mal para ninguém. Por que a minha vida não vai? Porque isso deveria ser o comum, não uma característica boa. No mundo que nós estamos vivendo, está assim agora. Agora,
O que eu quero chamar você a fazer? Eu quero fazer um convite para você mudar de vida. Mas só que a mudança de vida ela não acontece da noite para o dia. Ela não acontece rápido. Existem casos que são mais rápidos, existem casos que são mais devagar. Existem pessoas que começam uma jornada com Jesus Cristo, a vida dela decola muito mais rápido. Outras têm um tempo mais. Cada um tem que respeitar o seu tempo. E você não é mais, e o outro é menos, e o outro é mais por causa disso. Cada um tem um tempo. Cada um tem uma trajetória, cada um tem um estilo de vida, cada um tem um tipo de vida. O que acontece comigo pode não acontecer com você, a experiência que eu tenho pode não ter, você pode não ter a mesma experiência, e a experiência que você tem pode eu nunca ter alcançado. Compreende? Então vamos falar com Deus? Se você puder, na sua casa aí agora, se coloque em pé. Se coloque em pé. Não fique sentado nesse momento, a não ser que você tenha algum problema de comorbidade. Que você precisa ficar deitado, que você precisa ficar sentado. Mas se você pode ficar em pé, fique, por gentileza. E nós vamos, agora, nesse momento, entregar a nossa vida a Jesus Cristo, que é o único que pode mudar e transformar o nosso ser e mudar a nossa vida. Mas lembre-se, você vai precisar tomar decisões, não baseado em opinião dos outros, não em emoção, e você vai precisar fazer a tua parte. Deus não vai fazer a tua, a dele é garantida. A garantia que Deus sempre nos traz é a parte dele feita. Amém? Vamos orar a Deus e logo em seguida buscá-lo, para que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre a tua vida. Como que o Espírito Santo vai habitar na tua vida e na tua casa? Você chamando ele para a tua vida. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse exato momento, existem pessoas que estão decididas a mudarem de vida, a transformarem a sua vida. Há quem esteja conosco e está indeciso ainda, está cocheando entre dois pensamentos, mas a realidade é que sempre nós podemos escolher a quem vamos servir, se a Ti ou outros deuses, os nossos interesses, as outras pessoas, ou se nós vamos honrar a Ti e glorificar o Teu santo nome. Então, nesse momento, meu amigo, minha amiga, antes de buscarmos a Deus, eu quero que você faça uma breve reflexão da sua própria vida. Se você tem honrado a Deus, se você tem buscado a Deus, se você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus, ou se você tem tomado decisões baseadas nas emoções, nas opiniões dos outros, se você é uma pessoa indecisa, se você é uma pessoa que só quer que Deus faça parte dele e a sua e você absolutamente não faz nada. Nesse momento, amigo, amiga, você vai falar com Deus. Se tem algum pecado escondido, alguma coisa que você precisa se arrepender, faça isso. Fale para Deus que você se arrepende do seu pecado, que o pecado que está no teu coração, na tua mente, na tua carne, ele te constrange diante de Deus. Ele faz com que você esteja sujo diante de Deus, mas você deseja estar limpo. Então você pede perdão a Ele para que Ele venha com uma esponja e faça essa limpeza espiritual, faça essa limpeza desse pecado. Então nesse momento, eu vou deixar você em alguns minutos para falar com Deus, sem eu interferir, para que você fale com as suas palavras aquilo que você deseja diante de Deus. Faça isso nesse momento. Fique à vontade.
Entreguei a minha vida pra Jesus e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele eu vou seguir, Sua vontade vou fazer. Alegria encontrei em Seu amor. Foi chegando e tirando toda a dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, sempre me amou. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, sempre me amou. Entreguei a minha vida pra Jesus e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele eu vou seguir, Sua vontade vou fazer. Alegria encontrei em Seu amor. Foi chegando e tirando toda a dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, sempre me amou. Sempre me amou. É por isso que nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, meu Senhor. O Senhor sempre nos amou, independente da nossa situação, independente do nosso conhecimento, sabedoria,
Independente, meu Deus, se nós estávamos honrando a Ti ou não. É claro, o Senhor nos chama para que venhamos honrar a Ti todos os dias da nossa vida. Mas em algum momento da nossa vida, quando nós não estávamos conscientes daquilo que precisávamos fazer para honrar a Ti, colocar o Senhor em primeiro lugar, servir ao Senhor com alegria, o Senhor teve misericórdia de cada um de nós. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos deu a possibilidade de Te buscar, de Te honrar, de Te louvar, de Te adorar. Então, nesse momento, meu amigo, minha amiga, fale com Deus aí agora. Peça para Jesus vir sobre a tua vida. Peça para o Senhor Jesus vir sobre a tua alma. E peça para Ele invadir o teu ser, invadir o teu coração. Ó Espírito Santo, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos desde já, nesse exato momento. Nesse exato instante que o Senhor vem sobre nós, levantando a nossa vida, levantando o nosso ser, consagrando a nossa vida a Ti, meu Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, nós buscamos o Senhor como nunca antes. Como antes nós não buscávamos, nós buscamos agora. Levantamos as nossas mãos, o nosso rosto e colocamos toda a nossa força em honrar a Ti, em colocar o Senhor em primeiro lugar, em fazer o Senhor o primeiro das nossas vidas. Então honre a Ele aí agora, busque a Deus, meu amigo, minha amiga, louve, adore, exalte, aproveite esses minutos para honrar a Deus com a sua oração, com a sua devoção, com a sua entrega, com a sua celebração a Ele, porque hoje é dia do Senhor, hoje é o dia do Senhor. Então fale para Deus aí agora, que o Espírito Santo te levante, te fortaleça, que Ele te ajude, que Ele seja o Espírito Consolador da sua vida, e você seja forte, a partir de agora, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, com seu rosto levantado, com as suas mãos erguidas, fale para Deus: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu coração a Ti, eu entrego o meu coração ao Senhor, ó Espírito Santo. Louvado seja o Teu santo nome, louvado seja o Teu santo e glorioso nome. Estamos aqui para adorá-lo, estamos aqui para exaltá-lo, estamos aqui para honrar o Senhor acima de tudo, meu Deus. E é isso que fazemos nesse domingo maravilhoso. Por isso entregamos a Ti a nossa vida, a nossa alma e o nosso coração. Aleluia. E você, meu amigo, minha amiga, com o seu coração contrito, entregue, louve a Deus, honre a Ele, e eu tenho certeza que assim será. Repita assim comigo: Senhor Jesus, que a minha vida esteja nas Tuas mãos a partir de agora, que o Teu Espírito e o Teu poder venha através desse momento encher os nossos corações, encher a nossa alma de alegria, de gozo, de paz. E eu tenho certeza que assim será. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos aqueles que creem, digam que assim seja, e graças ao nosso Deus. Aleluia. Abra os seus olhos. Que o Espírito de Deus conceda para você a maior graça e bênção que pode existir, que é a salvação da tua alma. É a garantia que você estará com Ele no final de tudo. Todos nós, um dia, preste atenção no que eu vou lhe dizer, todos nós um dia vamos terminar, vamos acabar nesse mundo. Mais velhos, não tão velhos, mas o nosso dia chegará, todos nós sabemos disso. Nascemos, crescemos e um dia vamos morrer. Mas a nossa alma, que está dentro de cada um de nós, quando nós entregamos a nossa vida a Ele,
quando temos um compromisso firmado com Jesus Cristo, somos salvos. Amém? Que a salvação te alcance agora, em o nome de Jesus. Povo de Deus, para nós darmos continuidade ao nosso culto, antes de você sentar, que nós vamos fazer uma oração especial pela família, agora, daqui a pouquinho, eu quero lhe ensinar a importância de você honrar a Deus. A honra a Deus por meio das ofertas, das doações, por meio do dízimo, é algo muito poderoso. Como eu sei disso? Porque está escrito lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vamos prestar atenção nesse primeiro trecho. A casa do tesouro não é a casa da moeda do país, não é um banco, não é apenas um templo, nada disso. A casa do tesouro é a obra de Deus. A obra de Deus, ela se estendeu por milhares e milhares de quilômetros nesse mundo. A obra de Deus, ela é feita quando um necessitado é ajudado. A obra de Deus é feita quando a palavra, o evangelho é pregado embaixo de um viaduto. A obra de Deus, ela é feita quando é pregado na porta do asilo, na porta de um orfanato, de um presídio. Quando é pregado também, quando a palavra de Deus é pregada na igreja, quando ela é pregada por meio da igreja online que nós temos hoje, ou seja, os dízimos são trazidos no lugar onde você honra a Deus. A segunda parte fala, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Você percebe que não é pastor nenhum que está assinando, chancelando isso? Não é bispo, não é o Papa, não é ninguém. É o Senhor dos Exércitos. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Ele quer fazer isso na sua vida, a partir do momento que você honra a Ele. O que é o dízimo? É 10% de tudo que passa nas minhas mãos. Pastor, eu recebi o meu salário, eu tiro o dízimo? Sim. Pastor, eu recebi um dinheiro extra que eu fiz uma venda de alguma coisa pessoal minha, eu tiro o dízimo? Sim. Pastor, eu tenho ali uma coisa para receber, seja um benefício, alguma coisa, eu tiro o dízimo? Sim, 10%. O dízimo é 10%. Se você já ouviu em algum lugar, olha, dízimo de 20%, 30%, isso é um voto que a pessoa faz se ela quiser, de dar a mais. Mas o dízimo é 10%, não é 12%, não é 13%, não são 8%, são 10%. Passou 1.000 nas minhas mãos, eu separo 100. Se passar R$10, eu acredito que não só passou isso. Eu creio e quero que você tenha muito mais para honrar seus compromissos, as suas contas, tudo, para você trazer o melhor para a sua família. Mas se você receber R$10, o dízimo de 10 é R$1. Os outros 9 ficam nas suas mãos. Compreendeu? Se você quiser honrar a Deus, prepare uma oferta. Ou se você quiser apresentar o seu dízimo agora, prepare aí nas suas mãos também. Pega aí, abra o aplicativo do seu banco. Eu vou colocar as contas da igreja, tem 2 chaves Pix, a do CNPJ e o número de telefone. Qualquer uma das 2 chaves Pix que você fizer a sua doação, dízimo ou oferta, vai para a conta de Comunidade Cristã da Família. Amém? Então, eu vou colocar uma música e eu já volto. Se você quiser honrar a Deus, fique à vontade. Vamos lá. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abre o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame e notar que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções.
se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela vibra, ela ri e congrega, enfrenta o inferno e expulsa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, já chegou sua hora. A bênção já vem e você vai levar. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abre o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo em cima do altar. Vamos lá, gente, com alegria. Todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Sei que está cheio de anjos de Deus, que o próprio Deus está aqui. Amém. Olha só, coloca na tela aí as 3 frases que temos profetizado na vida das pessoas nesse ano de 2026, na realidade desde o final do ano passado. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Repetindo, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É isso que eu creio que vai acontecer na tua vida também. Por quê? Porque se você é uma pessoa fiel a Deus, é isso que Ele vai conceder. As bênçãos sem medidas, exatamente acontece isso. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aqui tem o livro dos dizimistas em minhas mãos, o livro dos fiéis. Então nos envia o comprovante para a gente. Eu vou imprimir e vou colocar dentro desse livro aqui. Eu quero orar por você todos os dias. Todos os dias. Amém? Que assim seja. Agora, nesse exato momento, chame a sua família para a sua sala aí agora, onde você está no seu local de culto. Chame a sua família para orarmos juntos. Orar. Pai, mãe, irmão, filho, neto, vizinho se tiver, não tem problema. Os familiares juntos agora, para que nós possamos orar em favor da nossa família, da nossa casa. Minha gente, no culto de celebração, culto de domingo, ele é muito importante porque é o culto do Senhor. Mas nós não apenas servimos a Deus domingo, servimos a Deus todos os dias. Por isso que antes de orar pela sua casa, pela sua família, pedir proteção a Deus, eu quero convidar você a estar comigo diariamente. Todos os dias eu estou aqui. 6 da manhã e 6 horas da tarde. 6 da manhã no nosso devocional, 6 horas da tarde na nossa campanha de oração. Nos dois horários nós vamos orar juntos, mas só que no devocional eu vou trazer algo um pouquinho mais estudado, um pouquinho mais introspectivo ali para que você entenda a palavra de Deus e para que você traga para dentro da sua vida. Compreende? Então, a palavra de Deus, ela será pregada, mas também nós vamos orar em seu favor. Isso eu chamo de rotina com Deus. A rotina com Deus é 6 da manhã e 6 da tarde.
Se você não puder estar nesse horário, ou está trabalhando, ou está ocupado nesse horário, a oração fica gravada. O ideal é claro que você participe nesse horário, mas se você não conseguir, ela fica gravada e você pode participar comigo a hora que você quiser, tá bom? Então eu convido você a todos os dias estarmos juntos e 3 vezes na semana, quarta-feira, sexta-feira, 8 da noite, horário de Brasília, e aos domingos, 9 horas da manhã, também no horário de Brasília, a realizarmos um culto online. Você participa da sua casa, tá bom? Vamos orar pela família? Abraça aí o seu marido, tua esposa, tua filha, teu filho, teu neto, teu irmão, a pessoa que você ama. Abrace aí para que nós possamos orar pela sua casa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós abraçamos a nossa família, a nossa casa, em um gesto de união. Um gesto que infelizmente tem se perdido ao longo do caminho por muitas casas e famílias. A realidade é que nós lembramos da nossa casa, da nossa família, com mais afinco, justamente quando acontece algum tipo de problema. Alguém fica doente, alguém tem algum problema, algum desafio, e aí a família novamente se une. Mas nós não queremos estar unidos quando está tudo dando errado somente. Não, nós queremos nos bons momentos, quando estamos alegres, quando estamos felizes, mas também que os nossos laços se fortifiquem a cada momento que nós estamos enfrentando lutas, tribulações e dificuldades. Então, meu Pai, abençoe o marido, abençoe a esposa. Se essa pessoa está sozinha agora, ela está orando também pela sua família, através de fotos, através de peças de roupa, de objetos, eu não sei o que, mas eu sei que o Senhor honra a cada família. Eu sei que o Senhor protege e guarda com a bênção do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, livra a nossa casa do acidente, da bala perdida, do homem sanguinário, de tudo aquilo que não presta. É isso que eu lhe peço desde já e coloco em tuas mãos. Aproveito também para entregar esse culto em tuas mãos, sabendo que o Senhor nos dará uma família muito abençoada, mas também uma semana muito abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê e abençoa a tua casa, a tua família, diga que assim seja e graças a Deus. Amém? Beija aí o teu marido, tua esposa, teu filho, abraça, dá um abraço apertado, dá um beijo, fala eu te amo, olha nos olhos, fala eu te amo, estamos sempre juntos e a nossa família é uma bênção e que a paz e a prosperidade esteja na sua casa. Amém? Povo de Deus, povo amado, povo querido, nós vamos ficando por aqui. Não esqueça, hoje ainda, às 18 horas, estaremos juntos na campanha de oração e eu espero por você, pela tua casa, pela tua família, estar comigo nessa rotina com Deus, tá bom? E a semana inteira, é claro, que estaremos juntos. Fiquem com Deus, um forte abraço, que Deus te ilumine e te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela vibra, ela ri e congrega, enfrenta o inferno e expulsa o mal. Sinta o